Boa noite. Vamos esperar as pessoas começarem a entrar. Boa noite, queridas. Alguém aproveita aí e me diz se o áudio está bom. Cá, me diz se o áudio está bom. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá ok? Ótimo. A Cá já deu o ok aí, que o áudio está bom. Boa noite, gente, que friagem é essa? Nem tive coragem de tirar meu casaco, porque olha, tá um frio e tô tão quentinha aqui que eu quis ficar de casaco mesmo. Boa noite para todas. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar. Olha minha irmã aí. Manda, sobe o coraçãozinho aí para o Instagram entregar para mais pessoas. Eu ia fazer pelo YouTube, mas acabou que a gente teve alguns problemas técnicos, não vai ser possível transmitir por lá. Mas todas as quintas às 19 horas estaremos com aulas ao vivo e a partir de semana que vem vai ser lá no canal do YouTube. Eu vou fixar aqui o assunto para a gente começar a conversar. Hoje nós vamos falar sobre refluxo. Muito bom! Então, eu escolhi esse tema porque eu percebo assim que é uma dúvida muito frequente, né? Entre as mães assim de bebês novinhos, todo mundo sempre, quando a criança começa a regurgitar, né? Vem a pergunta, doutora, será que ele tá com refluxo? E tem várias coisas, né, aliadas a isso, assim, não é só simplesmente o fato da criança regurgitar, gorfar demais, né, que a gente usa isso como critério para falar que o bebê está com refluxo. Então eu vou estar ajudando vocês aqui para aprenderem, né, a identificar algumas coisas e saber como que a gente, médico, chega à conclusão que é um refluxo fisiológico, que seria o que? Um refluxo normal, esperado, e eu vou explicar como que a gente identifica isso, ou se é um refluxo que está fora, né, do normal e que precisa de algum tratamento, alguma intervenção. Então, vamos falar aí sobre as diferenças, né, entre o refluxo normal e o anormal, que seria o refluxo fisiológico e o patológico, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai deixando aí que depois eu vou subir e vou ir lendo as perguntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o refluxo fisiológico, que é o que? O normal, né? Que a grande maioria dos bebês tem. E aí, como que a gente identifica esse tipo de refluxo? Ele é esperado, é muito frequente, a maioria das crianças tem, que são aqueles bebês que regurgitam, né? Está sempre gorfando, sempre gorfando. E às vezes é até em grande quantidade, mas o fato de ser muito ou de ser várias vezes ao dia não é isso que fala que tá normal. Então eu vou, né, falar para vocês aqui coisas que a gente consegue identificar. Não, tá dentro do esperado, ou então não, tem sinais de alarme e a gente tem que ficar mais atento, tá? Então, os bebês que têm refluxo fisiológico, que seria o normal, né, o esperado, eu sempre chamo eles de os vomitadores felizes, que é aquilo, do nada a criança, tipo, blup, regurgita
e solta aquele tantão de leite, né? E continua tranquilo, como se não tivesse acontecido nada. Não tem aquele esforço, aquela contração que a gente observa no vômito, né? Diferente. Tenta pensar assim, como que é quando alguém tá vomitando. Existe um esforço, né? Uma contração do abdômen, tudo. Nos bebezinhos isso não acontece. A criança, ela regurgita, assim, tá tudo bem, tá normal, às vezes já tem até bastante tempo que mamou e esse leite volta. Mas por que acontece isso? Simplesmente porque a musculatura, o que acontece? Existe o esôfago e o estômago, né? Então tem uma válvula entre o esôfago e o estômago. E essa válvula nos bebês, ela ainda é imatura nos primeiros meses de vida. Tende a melhorar, né? Tende a maturar ou então assim funcionar de uma maneira melhor depois dos 6 meses, que é quando a gente começa a introdução alimentar. Então, o período mais frequente, assim, né, que é pior, né, que as mães observam exatamente, que é quando piora essa questão do refluxo, é por volta de mais ou menos 3 meses até uns 6 meses. E depois que começa a introdução alimentar, tende a melhorar bastante, tá? Então, o que é o refluxo fisiológico? O que é o normal, tá? Que não precisa de nenhum exame, de nenhuma medicação. Seria essa regurgitação, né? Esses gorfados, essas voltas de leite, que é muito frequente e acontece geralmente entre 3 semanas de vida até por volta dos 12 meses, sendo que a frequência ela vai reduzindo depois dos 6 meses. Então, assim, é muito frequente. Depois de 3 semanas de vida, tende a aumentar por volta dos 3 meses e depois começa a reduzir por volta dos 6. Mas pode ser que continue ainda até os 12 meses, tá? Sem a gente precisar ainda fazer nada. Então, o que seria 2 ou mais regurgitações por dia? Eu já vi em outros locais, em outras fontes, que falem até 20 regurgitações por dia. E sendo normal, se a criança está evoluindo bem, se não tem, né, sinais de alerta, e eu vou falar aqui quais são os sinais de alerta, a gente não precisa se preocupar, não tem que fazer nada, a tendência é que melhore depois que comece a introdução alimentar, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento? Então, eu sempre pergunto para as mães, o bebê gofa, né? O bebê vomita, eu sempre falo assim, ai, nossa, eu tô vomitando demais. Eu falo assim, tá, mas é um vômito feliz, assim, tranquilo. Tipo, do nada a criança regurgita aquele tanto de leite, mas fica tranquila? Não, fica. Quer mamar depois? Sim, quer mamar depois. Não é um bebê que fica irritado, que isso atrapalha o sono dele. Não, geralmente não é, tá? São os vomitadores felizes mesmo, gorfou ali, pronto, tá tudo certo, quer até mamar de novo. E tem muitas famílias que se assustam porque acham que é em grande quantidade, e realmente é em quantidade, em algumas crianças, né, é em quantidade excessiva mesmo, mas tem outras coisas pra gente ver se tá dentro do esperado ou não. Então, assim, essa criança, ela não tem esforço, né, para soltar esse leite. Então, ela não tem aquela contração, aquele esforço que está presente no caso dos vômitos. Ausência de vômitos com presença de sangue. Assim, não para de respirar, não tem nenhum problema respiratório associado, tipo chiar no pulmão, não tem nada relacionado à respiração. Opa, voltou. Regurgita e já logo fica tranquila. Uma criança que ganha peso normalmente, né, tem um ganho ponderal, pondero estatural, que é o que a criança ganha peso e estatura de forma normal. Então, é isso que a gente fica atento também. O bebê tá ganhando peso normalmente, fiquem tranquilas, não é um refluxo fisiológico, né? Não tem nenhuma dificuldade na alimentação, deglutição.
não tem nenhuma postura normal, diferente, depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Não é uma criança que é assim, irritada excessivamente, né? Que às vezes não consegue nem dormir, ou que fica muito irritada pós-mamada. Isso é o refluxo fisiológico, tá certo? Então é aquele bebê que regurgita bastante, mas que isso não gera nenhuma repercussão. A criança cresce, ganha peso normalmente, ela não tem dificuldade para se alimentar, ela mama tranquilamente, ela não tem nenhum problema respiratório, não tem disfagia, né, que seria dificuldade de se alimentar, de deglutir, não tem vômitos com sangue, enfim. Se é só aquilo, voltou o leite, às vezes até tem gente que fala assim, mas nossa, um leite meio coalhado, amarelo, gente, normal, né? Depois que o alimento entra em contato com o estômago, é produzido vários tipos de suco gástrico e que altera esse alimento já logo que ele cai no estômago. Então a tendência é que às vezes volte o leite tipo com um aspecto diferente mesmo, tá? E aí, quando que é maior, né, a prevalência? Então, aquilo que a gente já falou, principalmente entre 4 a 6 meses, é a época de pico, assim, é quando eles estão regurgitando numa quantidade muito maior. Eu sempre falo com as mães, que às vezes começa com 1 mês e pouquinho e tal, e eu sempre falo assim, olha, a tendência é que piore, é que por volta dos 3, 4 meses comece a regurgitar até de uma forma mais excessiva ainda. E aí, qual que seria o tratamento, né? O que a gente faz quando a gente identifica e sabe que é refluxo fisiológico? Medidas posturais, então a gente vai orientar, né, algumas coisas, como por exemplo, deixar essa criança alguns minutos elevada após mamada para ajudar no esvaziamento gástrico, incentivar que os pais coloquem o bebê para dormir sempre de barriga para cima. Ai, doutora, mas de barriga para cima, se regurgitar, não vai engasgar e tal. Não, gente, não. Isso eu já falei que a gente acredita na ciência. A ciência já comprovou que de barriga para cima é a maneira mais segura do bebê dormir. Então, é a forma que a gente, como pediatra, orienta, tá? Não é de lado e muito menos de barriga para baixo. Mas ele vira sozinho. Ok, depois que ele aprende a virar sozinho, tudo bem. Mas enquanto o bebê não vira sozinho, é de barriga para cima que a gente tem que deixar ele, tá bom? E aí, algumas orientações em relação à dieta, principalmente nas crianças em uso de fórmula. Nas que mamam apenas leite materno, isso aí não tem tanto sentido. Porque a gente pode, nos bebês que usam fórmula, a gente pode usar as fórmulas espessadas e ver se tem alguma mudança, alguma melhora, né? Tentar fracionar um pouco mais as mamadas, mas isso só em uso de fórmula. Nos bebês que mamam exclusivamente leite materno, isso não faz sentido, tá? O ideal é manter livre demanda mesmo e se atentar mais às questões posturais e de deixar o bebê elevado pós-mamada, coloca para dormir de barriguinha para cima. Se quiser, pode aqueles travesseiro anti-refluxo, não é indicado, tá? Se quiser, a gente pode elevar o colchão um pouco. Então, assim, colocar um travesseiro debaixo do colchão, uma coberta dobrada embaixo da cabeceira do colchão, mas nada embaixo do bebê, tá? Então, qualquer tipo de travesseiro não é seguro, colocar tipo uma coberta embaixo para elevar também não é seguro. Então, a gente não indica fazer isso. O que pode fazer é elevar um pouco o colchão, tá certo? E aí, no caso de refluxo fisiológico, então depois que a gente já conversou, já entendeu que muito provavelmente o que essa criança tem é o refluxo fisiológico, que é o normal, que é o esperado, né, que vai melhorar com a idade, nessas crianças a gente não precisa fazer nenhum tipo de exame, não precisa de nenhum medicamento, tá? Melhora com o tempo, tá bom? Isso aí, assim, eu tenho uma experiência já em consultório e tenho muito paciente, então eu vejo isso acontecer de uma maneira, né, muito frequente
E é só realmente a gente ter paciência, que a tendência é que vai melhorando com a idade mesmo. Tenho pouquíssimas crianças que precisou de medicações, depois eu vou falar aqui mais pra frente quando que tá indicado, né, iniciar com medicação, mas na grande maioria dos casos não tem necessidade, é só a gente ir acompanhando mesmo, acalmar o coração aí das mães, da família, que a tendência é que vá melhorando, tá certo? Então vamos continuar, que eu tô com o roteirinho aqui. Tá, aí agora que a gente já falou, né, do que é o refluxo normal, do que é o esperado, nós vamos falar do refluxo patológico, que seria o quê? Tem um nome específico, né, é a doença do refluxo gastroesofágico, tá certo? Então, nossa, doutora, como que eu vou saber se tem, se não tem, enfim. Fazer o diagnóstico, falar, né, se é um refluxo que está normal ou que não está normal e precisa fazer alguma coisa, isso é papel do médico, tá? O diagnóstico da doença é papel do médico que está acompanhando a criança, no caso, o pediatra. Meu papel aqui hoje, meu papel, né, assim, a intenção em vir informar isso para vocês é, de certa maneira, ajudá-las a identificar ou se acalmarem, né, e saber, não, tá aparentemente tudo bem, né? E aquilo, sempre que houver dúvidas, sempre que houver questionamentos, quem vai ter que falar se tá normal ou não é o médico que acompanha a criança, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é uma maneira de eu estar tentando ajudá-las a identificar, né, quando que tem alguma coisa que tá dentro do esperado ou alguma coisa que seja sinal de alarme. E aí eu vou citar aqui agora quais são os sinais de alarme nos bebês, principalmente os menores de 1 ano, que quando presentes, né, a gente tem que ficar atento e saber que vai precisar ser feita alguma coisa, tá? Então, os sinais de alarme para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, ou seja, não é simplesmente o vomitador feliz, não é só aquela criança que regurgitou e tá tranquila e quer mamar de novo. E um adendo, não tem problema deixar a criança mamar de novo, tá? Pode deixar, não tem problema nenhum. É isso mesmo, eles estão vomitando e querendo mamar por cima. E não tem nenhum impedimento, tá certo? Então, assim, o que a gente observa, né? Na doença do refluxo são vômitos verdadeiros. Tem esforço, contração, a criança realmente vai estar fazendo esforço para estar soltando aquele conteúdo gástrico, né? Outros sinais, um choro excessivo. Aí assim, mas isso é um pouco difícil de identificar realmente, porque a criança ela passa por algumas fases mais difíceis em que chora mais, enfim, que solicita mais, mas assim, o que eu observo? Assim, nos casos que eu já acompanhei que realmente, né, tinha doença do refluxo mesmo. Era assim, uma criança que não dormia hora nenhuma, uma irritabilidade, um choro excessivo a ponto de que, tipo, deitou, a criança tá incomodada, terminou de mamar, tá incomodada, não relaxa, né? E principalmente pós-mamada, porque o que? Geralmente o que gera é uma esofagite, né? Então é uma queimação. Nem sempre o bebê vomita quando ele realmente tem a doença do refluxo. Fica uma sensação de queimação, ou seja, então é logo que acabou de se alimentar que vai estar sentindo aquilo ali. Então, são crianças que têm choro excessivo, assim, uma irritabilidade excessiva. Mas como que seria isso? Não é aquele bebê que chora para dormir, ou porque, enfim, toda criança chora. Isso aí tudo bem, até aí tudo bem, né? Mas esse choro excessivo, essa irritabilidade excessiva, é a gente pensar assim, não, nada tá bom, no colo não tá bom, deitado na cama não tá bom, no berço tá pior ainda. Então, e geralmente sempre pós-mamada, né? Eu sempre pergunto,
Você observa se essa irritabilidade ela é maior pós-mamada, ou seja, que é quando a criança deveria estar relaxada, né? Nossa, enchi a barriguinha, tô tranquilo, tô relaxado. E o que acontece, né, na grande maioria dos bebês. E no bebê que tem refluxo, um dos sinais seria esse, uma irritabilidade excessiva, principalmente pós-mamada, tá? Uma criança que às vezes pode começar até com recusa alimentar, porque, ou seja, pensa bem, tá doendo, né? Toda vez que ela alimenta, dói. Então, pode começar com sinais de recusa, de não querer mesmo. Ou então disfagia, né? Tem uma dificuldade importante aí na deglutição, ou sempre fica nauseando depois que mama. Uma criança que tem déficit ponderoestatural. É difícil falar essa palavra, né? Déficit ponderoestatural. O que seria isso? Comprometimento do ganho de peso e estatura, tá? Esse é um dos pontos principais que a gente, como pediatra, avalia para saber se é um refluxo que está trazendo repercussão ou não. Pode acontecer de ter realmente um refluxo, né, que precise de algumas medidas, e eu vou falar aqui mais para frente, mas que não tem comprometimento de peso. Isso é muito comum no APLV. Crianças com APLV podem realmente manifestar um refluxo de forma mais intensa e só melhoram depois que a gente faz a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta. Mas são crianças que, em geral, não têm comprometimento de ganho de peso e estatura, tá? Eu já tive uns 2 bebês que eu tratei, né, com refluxo, que assim, tinha choro excessivo, tinha recusa de mamada, uma irritabilidade intensa pós-mamada, e foram crianças que começaram a ter comprometimento do ganho de peso. Então, é um dos pontos principais que a gente avalia. Tá ganhando peso normalmente? É uma criança que dorme tranquilamente, que assim, né, que fica bem pós-mamada, provavelmente é um refluxo que não tá trazendo nenhum tipo de repercussão, não vai precisar de nenhum tratamento, tá bom? A gente pode observar também uma posição diferente, né, principalmente pós-mamada, tipo que a criança fica arqueando o pescoço e o tronco para trás, porque, ou seja, é como se fosse uma sensação de queimação, né, tipo uma azia excessiva, assim. Aí pensa, tipo, como que é quando a gente tá com azia, não é uma coisa que gera um desconforto imenso? Pro bebê também é assim. E aí, como eles não conseguem relatar, é o quê? Vai chorar e vai ficar assumindo essa posição de ficar, tipo, arqueando, jogando o pescoço e o tronco para trás, tá bom? Outra coisa que pode estar associado à doença do refluxo, né, que é o refluxo patológico, aquele que realmente precisa de tratamento, problemas respiratórios crônicos. A gente pode observar isso, bebês que têm sibilância recorrente, né, que é chiado no pulmão, enfim, são coisas que é o médico que vai saber identificar, tá? Mas que quando está acontecendo, quando a gente está diante de uma criança que tem problemas respiratórios recorrentes, a gente tem que pensar, opa, será que não é um refluxo aí associado, né? Porque é aquilo que eu falei, o refluxo doença, ele às vezes pode não se manifestar com a criança saudável, assim, né? Ele pode não se manifestar só com a criança vomitando, por exemplo. A gente pode observar outras coisas, né? Como, por exemplo, problemas respiratórios. Ou seja, aquela criança está sempre ali regurgitando, não chega a vomitar, mas regurgita a ponto de ter as pequenas microaspirações pulmonares, tá? Eu me lembro de ver um caso desse na residência, que era um bebê que estava com um comprometimento de ganho de peso, assim, bem importante. E aí a gente tentando fazer o diagnóstico, tinha um APLV associado, mas tinha um refluxo muito severo e essa criança tinha uma fístula traqueoesofágica.
Tipo, do esôfago tinha uma passagem, né, uma pequena passagem para a traqueia. E aí a gente conseguiu fazer o diagnóstico, né, com um exame específico que a gente via que, tipo, quando o bebê mamava, vinha leite e... Ai, voltou. Vinha leite e entrava na traqueia. Então, mas assim, são casos raros e que eu me lembre, né, em relação a esse tipo de comprometimento pulmonar, foi só essa criança, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atenta. A criança, quando começa a ter problemas respiratórios recorrentes, né, pode estar associado à doença do refluxo, tá bom? Outra coisa que tem que ficar atento, que é um sinal de alarme, né, presença de vômitos com sangue ou vômitos com fezes, né, que seriam os vômitos fecaloides. É o tipo de coisa que é um super sinal de alarme e que precisa até de uma avaliação imediata, assim, pronto-socorro, etc. Porque pode indicar obstrução intestinal, né? Além da doença do refluxo, ter outras coisas até mais graves, tá? Eu tô vendo a Doriane falando aí, ó, o meu durante a mamada faz isso com o pescoço para trás. Tá, mas aí a gente precisa saber se após mamada como que ele fica. Não é simplesmente toda criança, né, que faz isso que tem refluxo. As coisas são um conjunto, né? A gente avalia o conjunto. E essa questão de ficar, tipo, às vezes o bebê fica se irritando, fica se jogando para trás, tipo, puxa e solta o peito e tal. Tem que saber também se não tem outros bicos associados, se é uma criança que está usando chupeta, porque pode ser um sinal inicial, né, de confusão de bico. Então, se for durante a mamada, né, tipo a criança ficar naquele puxa e solta e se irrita, pode ser aí um sinal inicial de confusão de bico, tá? Então, vamos seguir, gente. Outra coisa que a gente tem que se atentar, né? Se essas regurgitações elas se iniciarem muito cedo, então assim, antes de 2 semanas de vida, o bebê já ter regurgitações excessivas, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque pode, né, ter outras coisas associadas. Precisa estar atento em relação a isso, se isso se iniciar assim muito precocemente, tá? Aí eu vou fazer um adendo aqui porque tem uma coisa que é muito comum e uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É muito comum a questão da regurgitação pós-parto, que acontece o quê? Em torno de 24 horas de vida, até 24 horas de vida. Porque, ou seja, vamos pensar assim, aquele bebê, ele tava dentro da barriga, né, com líquido amniótico e tudo preenchido de líquido. Ou seja, a boca e a traqueia, o estômago da criança também. E aí, quando essa criança nasce, ela tem que, né, aprender a respirar e isso gera, né, para ela o que vai acontecer? Vai começar a absorver o líquido que tá ali, nas vias aéreas e no esôfago, no estômago, enfim. Mas pode acontecer de ainda ficar líquido amniótico e aí esse bebê vai regurgitar esse líquido geralmente nas primeiras 24 horas de vida. É bem comum, acontece com uma certa frequência. Mas o que a gente observa é isso, é que geralmente depois de 24 horas de vida já não acontece mais. Então, as regurgitações pós-parto, né, que a criança fica soltando, tipo, como se fosse um catarro, aquilo ali é normal também, tá? Então, a Doriana tá falando, eu dou a chuquinha pra ele também, então deve ser isso, a confusão mesmo, exatamente. Mais provável é que seja confusão de bico. Então, vamos lá. Quando a gente começa a pensar, né, que essa criança ela tá com doença do refluxo, então que tem essas outras coisas associadas, não é simplesmente só o bebê que gofa demais, isso a gente já falou aqui hoje, né? Então, a criança que não é o fato da criança gofar várias vezes ao dia e tudo, que indica medicação, que indica exame, são outras coisas associadas, são outros sinais e sintomas que a gente observa para pensar assim, opa, aí tem, né? Não, isso não tá normal. Espera só um pouquinho, gente. E uma das principais
patologias associadas, um grande diagnóstico diferencial, né? Uma patologia que está muito frequentemente associada ao refluxo, que assim, que realmente é a primeira que a gente tem que pensar, principalmente nos bebês menorzinhos, que seria aí mais ou menos até 3, 4 meses. Quando começa a ter sinais de um refluxo anormal, né? Então, uma criança muito irritada, que começa a ter, né, dificuldade pós-mamada, ou dificuldade até durante a mamada, uma irritabilidade excessiva, uma criança que não consegue dormir. Primeira coisa que a gente tem que pensar é ver se não está associado ao APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Olha só um pouquinho. Ai. Ficar falando demais vai dando uma canseira na voz aqui. Mas enfim, principalmente, então vamos falar sobre a PLV, tá? Eu vou fazer aula só de APLV, mas aqui vou tentar falar para vocês o que a gente associa. Então, assim, essa criança, ela tá com sinais, né, de um refluxo anormal, um refluxo que não é simplesmente só os vômitos felizes lá, que eu falei, que aquilo é anormal, né? Então, é o anormal. A criança tá com uma irritabilidade excessiva, tem comprometimento do ganho de peso, ou tem, né, alterações aí pós-mamada. Aí o que a gente tem que ver? Tem sintomas gastrointestinais associados, o que seria? Então, junto com os sinais de refluxo, essa criança pode ter diarreia, constipação, sangue nas fezes, alterações de pele, alterações respiratórias, ou tá sempre com o nariz entupido, enfim, que aí seria rinite, congestão nasal, né? Então, esses fatores aí, principalmente gastrointestinais, pode ser um refluxo associado ao APLV, tá? A PLV é a alergia à proteína do leite de vaca. É uma coisa que tem acontecido com muita frequência, porque os bebês, eles realmente não digerem bem a proteína do leite. E pode acontecer também com crianças que tomam somente... mas toma só leite materno, tá? Mas se a mãe ingere alimentos que têm leite, a proteína do leite, ela passa via leite materno, então a criança também tem manifestações, tá? Aí, o que a gente tem que avaliar? Então, assim, mais uma vez, isso é papel do médico, diagnóstico é papel do médico, mas de uma maneira, assim, para tentar ajudar vocês a identificarem. Como que a gente vai pensar? Tem fatores aí gastrointestinais associados, além do refluxo tem outros sintomas, diarreia, ou então às vezes uma constipação severa, sangue nas fezes, manifestações de pele ou respiratórias. Aí a gente já começa a pensar, opa, será que não é a PLV? E aí dá para fazer a prova terapêutica, né, que a gente chama de prova terapêutica de exclusão da proteína do leite de vaca. O que a gente vai fazer? Durante 4 semanas, fazer a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta dessa criança. Se for uma criança que mama leite materno exclusivamente, a gente vai excluir a proteína do leite da dieta da mãe, e se for uma criança que usa fórmula, a gente vai usar as fórmulas especiais, que são as chamadas fórmulas extensamente hidrolisadas. E aí a gente faz o teste terapêutico, que é a exclusão total. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu vou falar disso mais na aula de APLV, mas a gente faz a exclusão total da proteína do leite da dieta da mãe ou fórmula especial. E aí vamos ver se em 4 semanas a gente tem melhora total dos sintomas, tá? Isso é frequente também, sempre me perguntam aqui, doutora, quando tá fazendo essa prova terapêutica, em quanto tempo que demora para melhorar os sintomas? A gente espera até 4 semanas, tá? De regressão total dos sintomas. Então, se em 4 semanas essa criança regredir totalmente todos os sintomas e ficar bem, sem nenhum sinal gastrointestinal, sem nenhum comprometimento de pele, respiratório, não, melhorou tudo. Ótimo, excelente, mas ainda o diagnóstico não está feito.
Aí o que que a gente vai fazer? Depois que passar esse período, a gente faz a TRO, que é o TPO, na verdade, que é o teste de provocação oral. Falei TRO, não, é TPO. Depois de 4 semanas, a gente vai fazer o TPO, que é o quê? O teste de provocação oral. A gente vai dar, né, se for leite materno, a gente vai voltar com os alimentos que contenham leite de vaca na dieta da mãe. E se for fórmula que a criança usa exclusivamente, só fórmula, a gente vai começar a dar em pequenas quantidades a fórmula comum, que seria a fórmula sem ser dessa proteína especial aí. Fórmula comum, essas que a gente vê aí no mercado mais comumente. E aí vamos ver, né? Então, assim, eu geralmente como que faço? Se a criança mama leite materno, eu falo com a mãe, olha, vamos começar a reintroduzir os alimentos aos poucos. Começa hoje comendo um pedaço de queijo, ou um pouquinho de requeijão, iogurte, enfim, vai fazendo de forma pausadamente, assim, aos poucos, e deixar o leite mesmo por último. E aí, se a criança usa fórmula, eu falo para poder ir fazendo assim, né? Por exemplo, tipo uma mamada no dia da fórmula comum e as outras continuam com a fórmula extensamente hidrolisada. E aí a gente vai observar se essa criança vai voltar a ter sintomas. Se realmente for a PLV, a criança vai voltar a ter sintomas tanto de refluxo quanto sintomas gastrointestinais, enfim. Que aí cada criança manifesta de um jeito, né? Tem os que têm refluxo e sangue nas fezes, tem os que têm só manifestação intestinal, tem os que têm só manifestação de pele respiratória. É bem variável essa questão do APLV. E aí, assim, sendo a PLV, o que vai acontecer? Quando a gente volta com a proteína do leite de vaca, a criança volta a ter sintoma e aí o diagnóstico tá feito. Não precisa de nenhum exame, não precisa de nada, tá? Aí depois, quando a gente faz esse primeiro TPO, né, com 4 semanas, aí a gente regride novamente, exclui tudo novamente e aí a criança precisa ficar com a ausência da proteína do leite de vaca da dieta por um período maior, tá? Aí não vou entrar muito mais em detalhe porque isso vai ser da aula de APLV. Fiquem atentas aí que daqui uns dias eu anuncio, tá? Ai, gente, minha bateria vai acabar. E eu tô com o microfone, mas não tem jeito de eu usar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu uso o carregador ou o microfone. Então, eu vou falar um pouco mais alto, porque eu vou precisar colocar o celular para carregar. Estão me ouvindo perfeitamente ainda? Alguém dá um oi aí para falar se tá me ouvindo? Porque eu tava com o microfone, mas agora eu tirei. Vamos ver quem tá aí conosco. Alguém me fala aí, ó, se tá conseguindo me ouvir perfeitamente. Então, assim, eu sei que pode parecer um pouco complexo, né? Nossa, mas não tô entendendo nada e tal. Realmente, né? Falo que, assim, é um assunto que é complexo, é realmente uma aula mesmo, né? Que eu tô vindo aqui dar pra vocês. E, assim, o diagnóstico, o tratamento, né? O que vai ser feito, né? As condutas terapêuticas aí diante de uma criança que tá tendo alterações e tudo, isso é papel do médico, né? Então, assim, não tentem fazer o diagnóstico sozinhas. Ah, muito obrigada, o pessoal já falou aí que tá perfeito. Não tentem fazer diagnóstico sozinhas, não tentem fazer tratamento sozinhas. Isso é papel do pediatra, tá? Eu tô vindo aqui com uma maneira, assim, de realmente tentar ajudar, né? Porque eu ouço muito essa pergunta, doutora, será que meu bebê tem refluxo? Tá vomitando demais e tal? Então, no final, nós vamos dar uma passada aí em tudo pra gente esclarecer isso e acalmar aí os ânimos em relação a refluxo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, quando a gente desconfia que essa criança tá realmente com doença do refluxo, nossa, o negócio não tá indo legal, eu acho que pode ser, né, doença do refluxo, o que a gente vai fazer? Os exames são muito invasivos, né, porque para fazer diagnóstico mesmo seria endoscopia ou pH-metria. Espera aí um pouquinho.
os outros exames são muito falhos. Então, para a gente conseguir fazer realmente o diagnóstico, seria endoscopia ou pegametria, que são exames invasivos. Então, assim, a gente não vai pegar um bebezinho, né, com 2, 3 meses e fazer esse tipo de exame sem a gente tentar fazer outras coisas antes, porque dá para fazer muita coisa antes, e principalmente se for um refluxo que tiver atrelado ao APLV, só de fazer a exclusão da proteína do leite da dieta, a criança já melhora, ou seja, não precisa de nenhum exame, tá? E dá também para fazer o teste terapêutico com medicação. Ah, doutora, qual medicação? Não vou falar aqui, porque eu não quero que vocês tentem usar nada sozinhos, né? Medicação é prescrição médica. Então, condutas individuais a gente faz em consulta, tá? E aí, então o que a gente tem que saber? Que os exames, eles são falhos. Se realmente precisar de um exame, aí quando que seria assim que estaria indicado um exame? Nossa, já tentamos tratar, já tentou fazer prova terapêutica usando medicação e não deu certo. Já tentamos fazer exclusão da proteína do leite de vaca e não deu certo. Ou seja, precisamos identificar o que está acontecendo para ver quais serão os próximos passos, né? Então, assim, tem muita coisa para ser feito antes da gente falar assim, não, vai precisar fazer exame. Então, assim, eu tenho várias crianças que eu acompanho que tiveram realmente, né, um refluxo patológico, assim, um refluxo, a doença do refluxo mesmo. A grande maioria estavam atrelados à PLV, foi eu fazer a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta que a criança melhorou. E tive 2 que eu precisei pedir exame, que aí teve uma que fez endoscopia e teve uma que fez endoscopia e pH-metria. Mas assim, pensa, com, né, um tanto de criança que eu acompanho, apenas 2 que realmente precisou do exame e no exame ficou comprovado mesmo que era doença do refluxo. Então, assim, a quantidade, né, no montante, são muito poucas as crianças que realmente têm um problema severo e que às vezes não está melhorando com as medidas, né, mais habituais. Então, é isso, a gente não tem que sair fazer exame em todos os bebês, não tem que sair dando medicação para todo mundo, tem que tentar fazer as coisas que seriam as mais simples primeiro pra gente ver se vai ter melhor ou não, né? Então, quando que vai precisar pedir exame? Quando tiver, às vezes, algum sintoma atípico, tem alguma coisa que, tá fugindo do normal, já tentou tratar de outras formas e não deu certo, ou seja, tentou usar as medicações habituais que a gente usa, né? E que, vou fazer um adendo, não é domperidona, tá? Domperidona não é para tratar refluxo, não é ela a primeira escolha ou a medicação mais indicada para esse tipo de patologia. E tentou, né, tá pensando em APLV, essa criança tem sintomas gastrointestinais associados, a gente vai tentar fazer aí a exclusão. Já tentou fazer, né, a prova terapêutica com a exclusão da proteína do leite de vaca e essa criança não melhorou com esse tipo de tratamento, ou usou medicação e também não melhorou, então a gente pode pensar, né, que às vezes o exame vai ser necessário. Se tem dúvidas no diagnóstico, se tem sinais de alerta muito expressivos, né, então, por exemplo, uma criança que está perdendo peso excessivamente, ó, esse caso que eu contei, que eu tive um bebê na época da residência, né, esse bebê que tinha uma fístula traqueosofágica e ele fazia assim, tinha um refluxo severo, ou seja, a gente já tinha tentado fazer outras coisas e ele não melhorava, então a questão não era só simplesmente um refluxo habitual, né, a criança fazia isso porque tinha uma fístula, ou seja, tinha uma comunicação entre esôfago e traqueia. Algo que é extremamente raro, mas que eu já vi acontecer. Então, assim, foi uma criança que estava perdendo muito peso e a gente precisou internar e investigar e chegamos no diagnóstico e fez a cirurgia e ficou tudo bem. Então, como que funciona? Assim, a gente tem um fluxo a ser seguido. Então, não vai sair pedindo exame para todo mundo e não vai sair medicando toda criança que vomita, gente. Isso é, assim, a principal mensagem que eu quero deixar aqui, tá?
Não vamos sair dando remédio para toda criança que vomita. Pelo amor de Deus, não tem necessidade disso, tá? Quando a gente escolhe, né, iniciar com a medicação, isso tem que ser com muito critério, porque medicação tem efeito colateral. E aí a gente não pode sair usando em todas as crianças simplesmente só porque tá regurgitando demais, tá gorfando demais. Não é assim, tá bom? Então, o que a gente vai ver, né? Essa criança tem menos de 1 ano, tá com sintomas de doença do refluxo, ou seja, a gente vai conversar bem, né? Vamos examinar, vamos colher aí toda a história pra gente conseguir identificar se tem presenças de sinais de alarme ou não. Se não tem nenhum tipo de sinal de alarme, não tem nada que fale pra gente que aquilo ali é uma coisa mais grave, a gente vai orientar as medidas posturais, o controle de dieta, que seriam fracionar as mamadas, fórmula espessada, se for o caso das crianças que usam fórmula. E se não melhorar, né, se só com essas medidas iniciais aí habituais não melhorar, a gente já parte para a investigação do APLV, que aí seria a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta, tá? Aí aquilo que eu já contei aqui, quem perdeu aí a explicação sobre o APLV, só depois voltar e saber como que é que a gente identifica, né? E qual que é o tratamento em relação ao APLV, tá? Se a gente fez a exclusão da proteína do leite de vaca e as crianças melhorou, né? Nossa, regrediu todos os sintomas, melhorou, ótimo, tá feito o diagnóstico de APLV. Se não teve melhora, e aí a gente já tentou fez a exclusão da proteína do leite de vaca, iniciou com a medicação indicada, que seria inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, tá? O omeprazol pediátrico é a medicação indicada para tratamento de refluxo, tá? Que a gente usa. Mas é aquilo, não tentem usar sozinhas, pelo amor de Deus, ninguém vai sair usando omeprazol aí no bebê, né? Sem ser com prescrição médica. Tentamos fazer isso, então já fez a exclusão da proteína do leite, né? Pensamos que é um refluxo às vezes patológico. Tentou usar a medicação e viu que não deu certo, ou seja, tudo falhou, né? Quando chegar num ponto que tudo falhou, tudo que o pediatra tentou fazer não deu certo, a criança ainda tá com sintoma, ainda tá apresentando coisas que falem pra gente que não regrediu, né, totalmente, aí a gente vai encaminhar pro gastropediatra, que é o especialista, que é o médico que vai estar olhando isso de uma maneira mais, como seria assim, mais sensível, né? Ou seja, o especialista tem o olhar que ele vai começar a pensar nas outras doenças, né? Que tem outras, enfim. Não vou entrar em questão aqui, mas a avaliação do gastro é importante quando a gente detecta que, assim, bom, tudo que estava ao poder do pediatra já foi feito e mesmo assim não melhorou, né? Continua ainda com muito refluxo, a criança continua não dormindo, continua muito irritada, tá com comprometimento de ganho de peso, estatura, enfim. Tentamos medicar e não deu certo, tentamos fazer a exclusão da proteína do leite de vaca e não deu certo, ou seja, tudo falhou. Aí é o momento de encaminhar pro gastro, tá? Então vamos lá, deixa eu ver mais o que tem aqui. Então aí aqui estamos falando de medicação, aí não vou entrar nessa parte de dose de medicação nem nada, né? Falando um pouco sobre as medicações, né? Não tem efeitos colaterais, então por isso que a gente não tem que sair usando em todo mundo, principalmente o omeprazol aí, né? Os prazóis aí da vida, eles têm efeitos colaterais, então pode gerar um super crescimento bacteriano, a criança pode ter comprometimento aí de gastroenterites, alergia alimentar, porque altera a microbiota intestinal e isso é muito sério. Então, assim, até nas crianças que a gente usa, a gente precisa ter um controle, assim, de usar pelo menor tempo possível. E aí, quando tá usando, depois de um tempo, começar a reduzir a dose
para tentar suspender o mais rápido possível, tá? E tem outros comprometimentos também, né? O uso de omeprazol, principalmente o omeprazol, seriam os inibidores, que na criança a gente usa o omeprazol. Outros comprometimentos, né? Deficiência de B12, deficiência de ferro, ou seja, pode levar a uma anemia mais severa. E tem outros comprometimentos aqui, mas são coisas que nem vale a pena falar, que é mais para o médico saber, assim. A domperidona, então, não é a primeira escolha, tá? No geral, ela não trata o refluxo. Pode ter alguma melhora em outras crianças que têm outros tipos de sintomas, tá? Mas também não vou ficar entrando em questão em relação a isso, porque eu não quero incentivar vocês a usar nenhum tipo de remédio sem estar sendo acompanhado pelo médico, tá bom? Tô vendo aí, ó, Fabrício e Jéssica. Minha filha é uma regurgitadora feliz. Gente, a maioria dos bebês é isso aí, eles regurgitam e tá tudo certo, e vomita mesmo um monte. Vomita não, assim, né? Na verdade são regurgitações, não chega a ser vômito, porque não tem esforço, contração. É aquilo, tipo, solta o leite, tipo, soltou, né? Foi aquele montão de leite pra fora e logo quer mamar de novo. Esses são os vomitadores felizes, tá? Isso é o refluxo que é normal, né? É fisiológico. Ele tende a desaparecer aí até por volta dos 9, 12 meses, sendo que tem um declínio contínuo aí depois da introdução alimentar. Quando a gente faz a introdução alimentar, já começa a melhorar bastante. Então, a grande maioria dos bebês, o que eles têm é refluxo fisiológico, entendeu? Eu tenho, assim, pouquíssimas crianças que eu acompanhei até hoje que a gente realmente precisou tratar e precisou investigar, precisou realmente fazer alguma coisa, né? A grande maioria são os vomitadores felizes mesmo, isso é normal, eles gostam bastante, mas se é um bebê que dorme, não é uma criança que é irritada, esse bebê tá ganhando peso, tá tudo bem, logo regurgita e quer mamar de novo, isso é o normal, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem aqui pra vocês, né? Sempre que achar que tem alguma coisa que parece que não tá indo muito bem, ou que você começar a ter dúvida, será que não é? Enfim, consultar o pediatra, fazer as consultas de rotina, porque também nessa questão do acompanhamento é muito importante. Quando a gente está mensalmente vendo a criança, a gente consegue identificar problemas, né, de uma maneira às vezes até bem precoce. Então, fazer as consultas de rotina e de puericultura e sempre deixar o diagnóstico, né, e o tratamento acerca do médico, porque o papel de detetive aí vai ser da gente, pediatra, né, de saber identificar e saber tratar, porque aí o que acontece? Às vezes, medidas vão ser feitas e aí a gente quer, por exemplo, assim, tentar explicar melhor. O que acontece? Às vezes eu tô acompanhando uma criança e aí começa a vir com algumas queixas e aí eu começo a perceber, né, que, será que tem aí doença do refluxo associada, tem a PLV associada e tal. E aí a gente começa a fazer as provas terapêuticas que a gente fala, né? Vamos tentar fazer isso e vamos ver se melhora. Aí, não melhorou. Então vamos tentar fazer isso. Existe um fluxo a ser seguido. Então por isso que é importante sempre o mesmo profissional tá acompanhando a criança, porque vai ser quem vai seguir o raciocínio, né? Então, tentamos o primeiro passo, não deu certo, vamos para o segundo. Ou então, assim, né, tentamos o primeiro passo, deu certo, ótimo, vamos então continuar acompanhando e ver se vai retornar os sintomas. Por isso, a importância da puericultura, tá? Do acompanhamento de rotina, sempre o mesmo pediatra tá vendo essa criança, porque é quem vai conseguir ter esse raciocínio clínico até chegar no diagnóstico, tá certo? E espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer no YouTube, né? Acabou que não teve jeito, enfim, problemas técnicos aqui em relação à verificação do canal, mas a partir de semana que vem, essa aula de quinta-feira às 19 horas vai ser via YouTube, tá bom? E são aulas mais densas, conteúdos mais densos. Eu sei que, assim, às vezes, né, eu posso ter falado um monte de coisa que
que talvez alguém não tenha entendido, mas volta e assiste tudo no início de novo pra tentar entender, tá? E se você estiver achando que tá acontecendo alguma coisa com o seu bebê, não hesite em procurar o pediatra, né, que acompanha. Se não tá dando certo com o que tá acompanhando, troca, tenta outra pessoa, até ser feito, né, o diagnóstico e a criança ser tratada da maneira correta, tá bom? Vamos ver quem tá aqui. E aí, gostaram? Opa! Gostaram? Me falem o que vocês acharam. Esse é assunto muito difícil. Por isso que eu falo assim, às vezes aparecem umas perguntinhas na caixinha de pergunta e assim sobre refluxo, né? Eu falo assim, gente, é um assunto tão cheio de detalhe, né? E é exatamente isso, porque assim, o diagnóstico mesmo é o médico que tem que fazer. Então tem muita coisa que a gente não vai conseguir, tipo assim, eu não vou conseguir falar assim, não é, só com tipo a pessoa me contando ali uma história breve, né? A gente precisa examinar a criança, precisa estar acompanhando, precisa entender a história e tudo isso faz parte da consulta médica, tá? Ai, ó, já tem gente aí falando que gostou. Vivi, muito obrigada pela participação de quem tá aqui sempre comigo. A próxima live vai ser no domingo. Amanhã eu já vou começar a anunciar qual que vai ser o assunto. Eu agradeço quem ficou comigo aqui até agora. Vou deixar salvo para quem não conseguiu assistir. Ó, quem falou aí, ó, que chegou tarde. Não tem problema, vou deixar salvo, tá? Cá. Tá bom? Gente, um beijo. Muito obrigada pela participação aí de todo mundo. E vamos terminar a noite aí, né? Curtindo o friozinho. Ai, eu adoro. Mas... pra ficar debaixo das cobertas é uma delícia, né? Vou pra casa agora, que eu tô aqui na clínica. Vou pra casa pra terminar de aproveitar aí o resto da noite de friozinho. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus.